O Congresso do ANDES, com o tema dos locais de trabalho, as ruas contra a criminalização das lutas, discutiu uma série de assuntos de interesse da categoria docente. Na sua avaliação, quais foram os destaques entre os temas tratados e as deliberações tomadas? Então, para esse 43º Congresso do ANDES, que foi realizado na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, a nossa seção sindical, a ASPUV, enviou uma delegação que foi composta pelo professor Aloísio Ferreira, pela professora Renata Rena, pela professora Carolina Gonçalves e por mim, professor Geraldo Adriano Emery Pereira. No contexto desse congresso, acho que é importante sinalizar para os nossos sindicalizados que o Congresso do ANDES, ele, em conversa, em discussão com a base, ele delibera quais são os planos de luta, quais são os posicionamentos do sindicato relativos aos vários temas, às várias lutas, às várias frentes de enfrentamento que o sindicato tem. Então, nesse sentido, o Congresso ele é um momento, é um espaço muito amplo, com uma diversidade de temas, tendo em vista que cada seção sindical, ela tem o direito de enviar para o debate no Congresso demandas que ela entende que são demandas necessárias para compor a luta ou o plano de lutas do sindicato, seja nos setores, como o setor das federais, setor das estaduais, setor das municipais e distritais, bem como um plano de luta geral. Então, nesse sentido, eu vou sintetizar aqui 2 ou 3 pontos que eu julgo que foram pontos muito relevantes no cômputo do debate do ANDES para definir o posicionamento do sindicato no tocante às lutas. O primeiro ponto que ganhou muito destaque foi uma análise da conjuntura. Tá? Esse foi um ponto importante para o sindicato situar a conjuntura política, a conjuntura econômica, seja no âmbito nacional, seja nos intercâmbios internacionais, para justamente situar qual seria ou qual vai ser a dinâmica da luta, a dinâmica da resistência e a dinâmica dos posicionamentos do sindicato no contexto do Brasil, dos tensionamentos políticos e dos tensionamentos econômicos. Diante dessa análise de conjuntura, o que ficou muito claro foi justamente a dificuldade que tem sido, e eu acho que é notícia e é fato para todos, a dificuldade que tem sido conseguir, da parte do governo federal, o cumprimento do acordo da greve de 2024. Então, toda a análise de conjuntura, ela transitou em torno das contradições, da resistência do governo, da fragilidade política do governo no cenário do Congresso Nacional e das próprias contradições político-ideológicas de um governo de frente ampla. E, nesse sentido, a temática relativa ao nosso acordo, dentro dessa conjuntura, tem sido considerada como morosa, como obstruída por vários posicionamentos políticos e, nesse sentido, grande parte do acordo ainda não foi cumprido, se não quase na sua totalidade. E isso já é fato para todos, basta acompanhar os noticiários que nós temos e os informes que tanto o ANDES quanto a ASPUV têm divulgado para os docentes. O ponto seguinte da organização do sindicato, do Congresso, considerando essa variedade de temas, além da conjuntura, foram organizados em 2 blocos de temas. Tema 2, que são o plano de luta dos setores, e o tema 3, que é um plano geral de lutas. Então, numa análise geral, ou seja, é uma miscelânea de proposições que vem, e falo miscelânea não no sentido pejorativo, falo no sentido da pluralidade, uma pluralidade de temas que vêm das seções sindicais e que, de algum modo, disputam lugar no debate para as deliberações do Congresso. Nesse sentido, um debate que teve um grande foco, ou teve muita atenção nesse Congresso, foi o debate em torno da Lei 12.990, que trata
das relações de cotas em concursos públicos, né? Então, houve um debate no sentido de marcação do posicionamento do sindicato com relação ao cumprimento dessa legislação, uma legislação que já passou dos 10 anos, já passa dos 10 anos, né? Considerando que estamos em 2025. E uma das questões levantadas é justamente uma avaliação que o sindicato faz sobre o quantitativo de vagas destinadas a cotas em concursos públicos que deixaram de ser ocupadas em função do não cumprimento dessa legislação. Então, há um movimento no sindicato, e essa é a posição política, né, demarcada ou aprovada no Congresso, de luta pelo cumprimento dessa legislação, bem como pela tentativa de resgate de vagas que deixaram de ser ocupadas em função da negligência das instituições federais de ensino ou de outras instituições, estaduais ou municipais, que não cumpriram essa legislação de cotas, a Lei 12.990 de 2014. Um outro ponto muito significativo que toca e diz respeito também a atividade docente nas instituições federais de ensino e que também foi tema de debate no Congresso, foi o posicionamento do sindicato. Quando eu falo posicionamento, é a orientação geral do sindicato para as seções sindicais no tocante às reivindicações, à atuação das seções sindicais junto às administrações superiores das instituições às quais ela está ligada. Então, nesse caso, é o posicionamento do sindicato para o tratamento, para o cuidado no tocante às relações de trabalho para mães e pais atípicos. E aí explico, quando eu falo aqui mães e pais atípicos, no contexto dos docentes, são docentes, pais ou mães, que possuem filhos que precisam de cuidados especiais. E nessas situações, há necessidade de um tratamento no tocante ao regime de trabalho ou as condições de trabalho precisam ser, de algum modo, adequadas a essa peculiaridade dessa condição de pais e mães atípicos. Esse foi um tema que ocupou muito o debate do sindicato, o debate do Congresso, do 43º Congresso do Andes, também, né? Outro ponto aqui muito importante foi o debate, bem dentro das disputas em torno da Lei 12.990, a marcação, né, no caso do Andes, da aprovação de um protocolo no combate ao assédio moral, assédio sexual, dentro das instituições de ensino superior ligadas ao Andes. Isso quer dizer o quê? Que o Andes está atuando, criando uma legislação, não é isso. É um protocolo que orienta as seções sindicais no tocante à proteção dos seus sindicalizados quando da ocorrência dessas situações de assédio moral, assédio sexual e outras violências. Então, na realidade, o Congresso, ele discute o posicionamento político que orienta as seções sindicais nas suas lutas e na sua atuação de proteção dos trabalhadores da educação que o sindicato representa. E, nesse sentido, o outro elemento, né, foi justamente a definição no plano nacional das lutas do sindicato de uma política de classe para as questões étnico-raciais, de gênero e de diversidade sexual, considerando inclusive não só a população LGBTQIA+, enfim, todas as pessoas que de algum modo se sentem não incluídas ou não consideradas, né, nessa política de classe. Então, essa é a tomada de posição do sindicato na orientação das suas seções sindicais. Evidentemente, outros temas não menores, mas dada a pluralidade, eu não vou destacá-los aqui, mas são outros temas que ocorrem, tendo em vista peculiaridades, inclusive, de determinadas regiões onde o sindicato está localizado e que acabam também ocupando o debate por uma definição geral de posicionamento político. No tocante à carreira, eu vou fazer só um adendo breve e na sequência eu explico com mais detalhes. A carreira não foi necessariamente um tema que ocupou muito espaço nesse 43º Congresso do Andes, tendo em vista a ocorrência do 15º CONAD extraordinário, que teve como ponto central o debate sobre carreira. Mas a carreira ocupou sim o espaço, tanto no tema 2
Plano Geral de Lutas dos Setores, quanto no tema 3, no Plano Geral de Lutas do Sindicato. Especificamente sobre carreira, o GT Carreira e a diretoria da ASPUV foram autores de 2 textos de resolução levados ao debate. Como foram essas discussões e o que foi decidido sobre? O GT Carreira da ASPUV, ele, juntamente com a diretoria da nossa seção sindical, nós encaminhamos um texto situado na análise de conjuntura, justamente para situar as dificuldades do debate sobre carreira dentro da conjuntura que nós estamos inseridos, da nossa conjuntura político-econômica aqui no Brasil, como também apresentamos um texto base, juntamente com o texto de resolução, propondo uma organização da carreira, sugerindo algumas correções de imprecisões que nós identificamos no 15º CONAD extraordinário, no tema 2, Plano de Luta dos Setores. Ocorre que no Congresso, como houve pouco espaço para o debate da carreira, em função da diversidade de temas que compôs as discussões do Congresso, a organização do Congresso remeteu o tema de carreira para o tema 3, que seria Plano Geral de Lutas. Nesse contexto, nós conseguimos um espaço de fala, no tema Análise de Conjuntura, onde o GT Carreira da ASPUV chamou a atenção e propôs o debate, chamando a atenção daquele coletivo para o fato de que o modo como a estrutura de carreira aprovada no 15º CONAD extraordinário articulou o vencimento básico, colocando esse vencimento básico que vai estruturar a nossa carreira como sendo 50% do piso nacional da educação básica, esse valor rebaixa a estrutura salarial da nossa carreira. Esse é o alerta que o GT Carreira da ASPUV fez e usou da palavra para chamar a atenção do debate do Andes e daquele congresso para uma atenção específica a esse ponto. Além de alguns outros pontos, como, por exemplo, o fato de que a nossa retribuição por titulação ela é maior do que o nosso salário base. Isso cria distorções e cria inseguranças no tocante à estrutura da nossa carreira. Então, nesse sentido, a perspectiva do nosso GT, do GT Carreira e mesmo do grupo de professores que foi representando a ASPUV, a nossa expectativa para o debate sobre a carreira ficou um pouco frustrada, na medida em que a grande parte das nossas proposições não foi necessariamente discutida. Entretanto, em função desse debate sobre carreira, a direção do Sindicato Nacional, ela propôs uma alteração na diretriz sobre carreira, que foi aprovada no 15º CONAD, de alterar a diretriz geral que fala do piso gerador do salário da nossa carreira, sugerindo que ele seja igual ou maior que 50% do piso nacional da educação, do piso nacional da educação básica. No nosso entendimento, isso ainda não corrige as distorções que esse piso vai gerar, tendo em vista as várias complexidades que envolve considerar o piso nacional do magistério da educação básica para a formação da nossa carreira. Mas, contudo, um elemento é importante destacar. Várias outras seções sindicais e vários outros grupos se atentaram para esses problemas da carreira, de modo que o tema da carreira não foi encerrado nesse congresso, mas várias dúvidas, vários questionamentos permanecem e permanecerão, principalmente na divulgação que nós conseguimos no tocante às dificuldades que a manutenção dessas diretrizes gerais podem trazer para uma futura carreira, uma futura reestruturação da nossa carreira. Todas essas discussões sobre carreira levarão à construção de uma proposta de lei de carreira única para a categoria docente federal, que deve ser apreciada no Congresso do ano que vem.
Qual é a expectativa sobre ela e como o GT Carreira vem trabalhando para contribuir nessa construção? Uma das estratégias, então, que nós, de algum modo, conseguimos, isso certamente articulando com outros docentes, foi o fato de que, no 15º Congresso, 15º CONAD, após as deliberações e após a aprovação das diretrizes gerais, foi encaminhado que, nesse 43º Congresso, se votaria a aprovação de um projeto de lei elaborado pelo ANDES, que seria encaminhado ao Congresso Nacional, contendo uma estrutura de carreira em conformidade com essas diretrizes gerais que foram aprovadas no 15º CONAD. Então foi deliberado nesse 43º que não seria apreciado nesse Congresso esse projeto de lei, em função das várias críticas e das várias suspeitas que foram levantadas no tocante às possibilidades de prejuízo que essas diretrizes gerais, em especial o piso, a consideração de 50% do piso nacional do magistério, da educação básica, como salário, como piso gerador do salário da nossa carreira, bem como as dificuldades políticas que nós encontramos no Congresso Nacional na atualidade. Em função disso, não foi apreciado esse ano esse projeto, ficando então para o 44º Congresso. Então, nesse sentido, nós entendemos que já é um pequeno ganho, ou seja, nós ganhamos tempo para continuar discutindo o tema da carreira e, numa certa medida, tentar aprimorar ou corrigir os equívocos que ainda estão presentes nessa diretriz geral de carreira aprovada no 15º CONAD extraordinário que aconteceu no ano passado, em 2024. E, por fim, você tem alguma consideração final sobre o Congresso? Então, além das variáveis que eu sinalizei aqui sobre a conjuntura na qual o Congresso aconteceu, uma variável importante que eu acho que é significativo considerar é que neste ano esse Congresso, além das várias temáticas envolvidas no debate, também foi um Congresso eleitoral. Eleitoral no sentido de que, neste ano de 2025, nós teremos eleições para escolhermos a nova diretoria do ANDES para o próximo biênio. Então, nesse sentido, também as articulações políticas, em torno da formação das chapas, da constituição aí dos grupos que vão disputar essa eleição do ANDES, também é um elemento, uma variável a mais na configuração desse 43º Congresso. É isso aí. Foram essas as nossas perguntas sobre o Congresso do ANDES. Muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a oportunidade.